Deus continue nos abençoando em mais 15 minutos para o meio-dia. Prazer falar com os irmãos. E nós temos muito a agradecer a Deus, porque muitas são as bênçãos que nosso Pai Celestial tem derramado em nossos corações. Eu tenho aqui testemunhos de cura, milagres e tantos livramentos, né, irmãos, que nós precisamos sempre estar tendo um tempo de testemunho, falando o que é que Ele está fazendo em nosso meio. Domingo à noite mesmo, Deus operou um milagre na vida da irmã Esther. Ela me ligou na segunda-feira tão emocionada, tão feliz, e nós oramos ali, o Senhor ouviu a nossa oração e manifestou e curou ela de um sintoma de dor de cabeça. Ela foi até levada ali, a irmã Cleonice ajudando ela a subir até ali no tablado ali, perto do púlpito. E assim que nós a ministramos, o Senhor desceu em cena e a curou. Segunda-feira ela ligou para mim emocionada, graças a Deus. As lutas podem vir, mas as vitórias são certeza. Certo, irmãos? Deus nunca perdeu uma guerra. Nós sempre estamos falando do encontro de igrejas, né? Os irmãos já estão a par, quero que continue orando, e nós vamos estar divulgando e trabalhando também para receber estas igrejas aqui na capital. Hoje nós vamos falar com relação a São João capítulo 14. Aqui tem um assunto muito importante. Começando do versículo 1, o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse, assim eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Agora eu quero focar aqui a pergunta de Tomé, dizendo assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? É uma pergunta bem objetiva que Tomé fez. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Olha aqui, disse-lhe Jesus: eu sou. Ele não disse nós somos. Eu sou. Ele jogou na primeira pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Importante, né, irmãos? Ele não diz nós somos. Ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele. E em seguida ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Outro detalhe, ele não está dizendo vai. Ninguém vem na primeira pessoa ao Pai a não ser senão por mim. Senão por mim. Você vê que ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E em seguida ele diz: ninguém vem, ele não disse vai. Esse foi das escrituras que me foi revelada quando
eu entendi a unicidade de Deus. Que este Jesus do Novo Testamento é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Quando ele disse assim, eu sou, e referiu o caminho, a verdade e a vida. E em seguida ele referiu, ninguém vem ao Pai. Vem na primeira pessoa, então ele era o Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Versículo 7, vocês vão observar que ele fecha aqui dizendo, se vós me conheceis a mim, olha aí, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Por quê? Porque ele era o mesmo. Eu e o Pai somos um. Veja bem, se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E disse assim o Senhor, olha, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Ele se revelou aos apóstolos. Ele se revelou desde agora. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem estava ali? Era o próprio Elohim, manifestado em um corpo de carne. Eu e o Pai somos um. Um. Não três, não dois, um. Agora a pergunta de Filipe foi tão objetiva, que ele disse assim, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí uma pergunta, mostra-nos o Pai. A resposta foi na hora, veja, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mas tá bom, o Senhor mostrando para nós o Pai, bom, basta isso. Disse-lhe Jesus, estou. Ele não disse estamos, estou há tanto tempo convosco. Estou, no singular. Ele não diz estamos, como se fosse uma trindade, como se fosse uma dualidade. Não, ele falou há tanto tempo, estou. Há tanto tempo estou convosco. Não me tendes conhecido, Filipe? Olha, Deus escondido e revelado na simplicidade. Estava ali. Há tanto tempo estou convosco. Veja bem. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele mostrou ele mesmo. Há tanto tempo estou convosco. Não me tendes conhecido? Estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Veja bem, que aqui está bem claro, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E segue dizendo, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. E aqui ele diz, crede-me, a menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E disse aqui, e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.
aqui está a unicidade de Deus, aqui está mostrando que o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Eu e o Pai somos um. Veja bem, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Portanto, meus irmãos, isso aqui nos leva para Mateus capítulo 7, em que ele fala sobre a casa edificada sobre a rocha. Vendo os ventos, os temporal, não moveu com aquela casa, porque estava edificada sobre a rocha, e rocha significa revelação. Quando isso desce na alma, no coração de um cristão, a sua vida muda. Muda de uma forma tremenda, porque a minha foi mudada. Pois antigamente, quando nós não conhecíamos, a unicidade não tinha sido ainda revelada a nós, eu pregava, como um pregador pentecostal, ninguém vai ao Pai, ninguém vai. Mas não é vai. Diz, ninguém vem. Isso na primeira pessoa. Então isso aí muda totalmente a sua forma de entender a palavra. Porque o Jesus do Novo Testamento, ou seja, o Jeová do Velho Testamento, é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Um só. Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai estava ali em uma missão de salvação. E Deus se fez carne, como está ali no Evangelho de São João, aqui no Evangelho de São João, capítulo 1, nós temos aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja bem, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Verbo quer dizer palavra. O que é uma palavra? É um pensamento, antes de ser expressado. Então, meu pensamento, vou citar um exemplo aqui. O meu pensamento sou eu. Meu pensamento e minha palavra é um só. Então, se Jesus é a palavra de Deus, é o pensamento de Deus e é o próprio Deus. Um só. Portanto, ali estava o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quem era esse Verbo? Ele estava no princípio, estava com Deus e era Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. É o que está aqui no Evangelho de São João, capítulo 14, quando Filipe fez a pergunta e disse, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus se apresentou ele. Há tanto tempo estou convosco, não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Que Deus te abençoe. Isto cura, isto liberta, isso transforma. Quando se tira essa ideia que não é escriturístico, que Deus é três. Se Deus é três, então teria que ser, então, o plural, deuses. Mas a Bíblia fala Deus no singular, tá certo? As três manifestações desse Deus. Ele manifestou como Pai, veja bem, sobre nós. Depois ele mesmo manifestou como Filho entre nós. E em seguida, no Pentecoste, Espírito Santo em línguas de fogo
dentro dos apóstolos, sobre a igreja, entre a igreja e na igreja. Aí volta Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no arrebatamento, no reino restaurado. Amém? Por isso tem aí essas 3 manifestações, mas do mesmo Deus. Não 3 pessoas, mas 3 ofícios de um só Deus. Como Pai sobre nós, como Filho em carne entre nós, como Espírito Santo dentro de nós. Que Deus te abençoe e te esclareça cada vez mais sobre esta grande verdade, a unicidade de Deus. Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.